mais deliciosa, a receita mais pedida, que é o nosso bolo de chocolate low carb. Olha lá, já tô aqui com o liquidificador, podem ver que eu não tenho bowl, eu não tenho nada mais. E é assim mesmo que vai funcionar essa receita, tá bom? Eu vou começar com a adição dos ovos. Então aqui eu vou colocar os ovos. Vou adicionar o óleo. Então coloquei os ovos, o óleo e eu entro com o meu mix de adoçante. Thalita, o que seria mix de adoçante? No meu caso, eu utilizo uma porção do eritritol e de 3 a 5 gramas da estévia, sempre adequando ao teu poder dulçor, né? O teu paladar do dulçor. Então, façam o teste na sua casa. Quem gosta, né, de 3 gramas, um pouquinho menos doce, vai utilizar 3 gramas da estévia e um pouquinho mais adocicado, você vai utilizar até 5 gramas da estévia. Vou bater agora. E esse é o momento que eu vou incorporar ar na minha receita, para depois adicionar o restante dos ingredientes, certo? Então vamos lá? Prontinho, vocês podem ver que tá bem clarinha a nossa mistura. Vocês podem ver que deu as bolinhas de ar, a gente já conseguiu incorporar bastante ar, deixar bem homogêneas. Agora eu vou entrar com o restante dos nossos ingredientes líquidos. Então eu venho com o leite de amêndoas ou algum outro leite vegetal que vocês queiram utilizar. Sempre aquecido, tá, gente? Isso é um segredão aqui que eu tô contando pra vocês. E faz muita diferença nas nossas massas quando a gente não utiliza o açúcar, que é no nosso caso, na low carb ou nos nossos bolos sem glúten e sem açúcar. Eu venho aqui na minha massa e adiciono. Então sempre morno pra quente, tá, gente? Nunca frio, nunca retirado direto da geladeira. Isso de todos os ingredientes, os ovos também, deixa a temperatura ambiente para você incorporar na sua massa e não correr o risco de perder essa massa por um descuido. E agora, então, eu vou entrar com a baunilha, com extrato de baunilha, que também faz parte dos nossos líquidos, né? Pode estar usando essência, não tem problema. O extrato, claro que vai deixar o sabor muito mais requintado e muito mais acentuado, né? A essência, ela deixa mais o aroma, né? E não o sabor. A essência é mais pro cheirinho do bolo do que pro gosto do bolo. O extrato não, o extrato ele deixa tanto o sabor como o cheirinho, os aromas, né? O cacau é um sólido, não é? Então é parecido com a farinha, mas quando a gente utiliza o cacau em pó, no caso 100% alcalino, eu coloco junto com os líquidos porque ele dissolve com muito mais facilidade, então eu bato ele bastante junto com os líquidos. Se eu deixar para incorporar junto com as farinhas, pode haver que aconteça alguns gruminhos do cacau e não dissolva tão bem. Eu vou adicionar o cacau no final da adição dos líquidos para deixar essa massa bem homogênea de verdade junto com o cacau em pó, tá bom? E agora eu volto a bater, agora eu preciso bater um pouquinho menos, uns 30 segundinhos, e aí a gente finaliza adicionando as farinhas. Fechou. Aqui é só para incorporar os ingredientes mesmo, dissolver bem o cacau. Então agora eu entro com a farinha de amêndoas, que é a nossa tradicional da low carb, não pode faltar na nossa cozinha low carb. Então a gente vai adicionar aqui a farinha de castanha de caju, vai ficar perfeito, tá? Então, coloquei aqui a farinha de castanha de caju. Então adicionei a farinha de amêndoas, que vai dar estrutura no nosso bolo. E volume, a farinha de castanha de caju, que vai trazer estrutura, maciez e vai tirar aquele aspecto omeletudo dos nossos bolos low carb. E eu venho agora com a farinha de linhaça, que vai ajudar a função do glúten, que não existe aqui na nossa massa low carb. Então, a farinha de linhaça, ela solta um gel em contato com os líquidos e ela também nos auxilia na estrutura e a deixar o nosso bolo a ligar todas as moléculas aqui, toda a alquimia que está acontecendo aqui na massa. A farinha de linhaça vai deixar tudo mais juntinho, mais grudadinho e vai fazer esse bolo crescer com um volume bem bonito. Agora eu bato de novo para misturar isso aqui, que é rapidinho, tá, gente? 10 segundinhos só para incorporar bem as farinhas e aí eu venho com o restante para finalizar a nossa massa.
certinho. Então agora eu vou entrar com o fermento e o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele vai entrar aqui para reagir com o nosso cacau em pó e acentuar essa cor, né, de chocolate, deixar esse nosso bolo mais escurinho, tá bom? E eu já misturei os dois. Tem o fermento químico e o bicarbonato de sódio aqui. Vou misturar. Entro com o vinagre de maçã. Entro com a farinha de coco, que eu deixei por último. E agora eu volto lá para o liquidificador para fazer essa mistura. E agora vocês vão observar, né, como vai engrossar essa massa, como a farinha de coco, ela suga todos os líquidos aqui e deixa uma textura bem mais firme. Então aqui, ó, como vocês perceberam, essa massa engrossou agora, né? Essa massa tá bem firme agora. É esse o papel da farinha de coco, da firmeza e estrutura para nossa massa. Mas eu preciso de mais um elemento, que é a nossa goma xantana. Então, goma xantana aqui no final, que vai dar a liga na minha massa e deixar esse bolo com tudo juntinho aí, tudo gostoso e saboroso pra gente provar. E aqui eu volto pro liquidificador e eu vou utilizar no liquidificador o método pulsar. Eu não vou utilizar o método de bater. Por quê? Porque eu tô com essa massa muito pesada com a ação da farinha de coco. Então o pulsar, ele vai fazer com que essa massa venha pra cima e a goma xantana consiga ir até o finalzinho lá da nossa mistura. Fechamos então a nossa massa. A goma xantana já está agindo. Olha só como mudou. Já venho com a forma para colocar a nossa massa, tá? Eu já pincelei óleo de coco aqui. E é só despejar a massa aqui, sem mistério. Forno sempre pré-aquecido, 180 graus, então eu já liguei o meu forno. Quando eu comecei a fazer a receita, já liguei o forno 10 a 15 minutos, pré-aquecido, 180 graus. Nosso bolo ficou 35 minutos no forno. Deixo ele amornar e desenformo, tá? Não deixa esfriar completamente o bolo, que senão as farinhas de oleaginosas vão grudar na lateral da sua forma e vai ser mais difícil de retirar. Então deixa ficar morninho e desenforme o seu bolo já na boleira, no prato que você vai servir. Eu tô aqui como sugestão a nossa calda clássica de chocolate, também low carb, sem lácteos. Lembra daquela caldinha, daquele bolinho de tabuleiro da vovó, aquela caldinha mais ralinha, mas que entrava no bolo e ficava delicioso? É essa caldinha aqui. E a minha sugestão para deixar esse bolo elegante, bem gostoso, sem grandes exageros, mas dou a certeza que muito delicioso. E aí é muito simples, gente, é só derramar essa caldinha e deixar com que ela faça o show aqui e deixe o nosso bolo mais gostoso e lindão também. Essa caldinha é sem lácteos também, tá, gente? É sem açúcar, sem lácteos. Uma textura excelente. E cara de casa de vó, né? E aí eu gosto de finalizar sempre para dar um charme, alguns nibs de cacau. Você pode estar utilizando o granulado sem lactose e o granulado sem açúcar também. Se encaixa muito bem nessa receita. Nosso bolo low carb, sem açúcar, sem lácteo, delicioso. Então vamos lá, gente, olha só, massa fofinha, ver se eu consigo mostrar para vocês. Úmida na medida certa. Sem gosto de adoçante, sem gosto de farinha de coco.
úmido na medida certa. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar, também vão acertar e vão fazer o maior sucesso aí na casa de vocês.